Estamos de volta hoje conversando com Ana Leon Gonzalez, assessora da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, e William Laureano, assistente sênior do Acnur. E no bloco anterior a gente falava exatamente sobre essa questão da valorização, muitas vezes, do diploma. Eu quero saber da Ana como é que a prefeitura trabalha com isso, porque muitas vezes não é valorizado o diploma daquela pessoa, mas a prefeitura traz essa pessoa e fala assim, espera aí, você já tem formação, então vamos curso aqui, temos um curso aqui para você. Funciona mais ou menos dessa forma, Ana? Com esse processo de permitir, através de criação de parcerias e articulações com entidades que ofertam esse tipo de cursos profissionalizantes, e também articular no interno da própria secretaria que toca esse assunto, né? A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo. A gente trabalha muito próximo a essa secretaria através de um grupo de trabalho que justamente quer pensar essa transversalidade, quer ofertar não só informação relevante para imigrantes nessa questão de cursos que estejam sendo ofertados, como também a capacidade, né, de levar vagas para intermediar, né, a contratação de imigrantes nas ofertas que a área especialista, né, daqui da prefeitura coordena e gestiona. Mas um ponto bem interessante de pensar em como a qualificação de imigrantes é um assunto muito relevante é pensar na desburocratização. Então, agora, com o comentário do William, eu acho que vale a pena ressaltar, né? A validação de diplomas, ela, de certa forma, tem sido, hoje em dia, um processo mais curto, através dessa, né, plataforma nacional, a Carolina Bori, e a gente que, como governo local, como poder público, temos um papel muito necessário para que imigrantes saibam que é um processo que pode ser hoje em dia realizado digitalmente, que imigrantes podem acessar essa plataforma e também que serviços de atendimento devem estar qualificados para orientar nesse sentido. Uma coisa importante também, William, que eu estava vendo aqui, existe também toda uma preocupação com a moradia desse pessoal, né? Porque tem até aqui uma questão importante em relação a condições de moradia, porque tem o Centro de Referência de Atendimento a Imigrantes. Só que esse Centro de Referência de Atendimento a Imigrantes, ele não documenta, de uma certa forma, de uma maneira que vocês possam ter acesso a esses números. Então, isso também é uma dificuldade. Eu queria que você falasse a respeito desse assunto, William, depois também queria que a Ana tocasse nesse ponto. Eu acho que, em termos de documentação, né, é claro que o responsável, né, o órgão responsável pela documentação de imigrantes e refugiados no Brasil é a Polícia Federal, né? Então, os dados que a gente consegue são via Polícia Federal, muitas vezes pelo preenchimento de dois sistemas, que é o Sismigra e o Sisconare, né, que seriam hoje os dois grandes sistemas de regularização documental, né? Mas o CRAI, assim como o Centro de Referência da Caritas e outras organizações da sociedade civil, eles têm feito um trabalho fantástico junto com a Polícia Federal para a realização de documentação, né? Então, tem ocorrido por muito tempo, né, esse trabalho, onde a pessoa que chega, ela consegue ter um apoio para ser documentado, né? E hoje há um fluxo específico, né, que ocorre junto com o governo do Estado de São Paulo, junto com o ciclo do imigrante, em que a pessoa ela tem alguns horários, né? Então, a pessoa que ela é muito vulnerável, que se percebe, né, que existe uma dificuldade em obter o agendamento com a Polícia Federal, ele tem ali um fluxo específico que pode ser feito, né? Isso tem a participação de todos desses membros da sociedade civil, né, da própria prefeitura, que tem acompanhado a realização desses fluxos, né? E ajuda muito, né? Ajuda muito aqui na cidade de São Paulo, né, para que as pessoas, de fato, possam estar com um documento e possam, né, seguir com a sua integração local. E aí, desde conseguir um lugar para morar, um emprego, a educação das crianças, isso tudo acaba, né, tendo como ponto de partida, ainda que, né, a Constituição brasileira ela permita, né, que a pessoa, independente da sua condição migratória, possa ter direito a acesso a serviços públicos, né, mas que ele possa, de fato, começar a sua integração local, né? E o CRAI, ele tem esse papel fundamental, assim, eu acho que enquanto centro de referência, né, como um dos primeiros centros de referências públicos que foram
criados no Brasil, ele tem esse papel fundamental. A Ana pode falar melhor do que eu sobre como o CRAI tem trabalhado, né? Mas é importante, né, quando você fala de moradia, é importante a gente ressaltar o fato de que a cidade de São Paulo ele tem um dos maiores números de abrigos públicos destinados diretamente a migrantes, né, que tem apoiado essa população. Tá? Isso é uma conquista aqui do município, ele tem já há algum tempo, né, financiado esses abrigos, e é algo que a gente não encontra em outras localidades. Então, é algo que a gente tem que, de fato, comemorar, né, assim, em termos de políticas públicas, esse apoio que a prefeitura tem dado. Inclusive, aqui perto da Câmara tem um. Aqui pertinho, aqui na Bela Vista, tem um local, né, que acolhe esses imigrantes e é tão importante. Ana, isso também é um trabalho que vocês fazem, ou pelo menos tentam fazer, né, Ana? Sim, Carlos. A gente, como articulador, órgão articulador das políticas aqui do município, tem um diálogo muito importante com a assistência social, que é justamente a área que gestiona e coordena esse tipo de equipamentos, né? Esse tipo de equipamentos de acolhida. E para a gente pensar um pouco nessa necessidade de imigrantes que requerem, né? A primeira, inclusive, demanda que chega para nosso centro de referência é a demanda de acolhimento. É muito importante como justamente a rede como um todo entende e compreende a possibilidade de que qualquer centro de referência, da assistência, é uma porta de entrada para imigrantes e desde lá podem ser orientados tanto dos programas da atenção básica como para questões que nem acolhimento, né, que já envolvem outras características. A gente também quer ressaltar um pouco nesse processo que você mencionou, William, da necessidade, né, de ter uma garantia na regularização migratória, principalmente no contexto, né, como que tivemos durante esses 2 últimos anos, em que tem uma lista, né, de passividade, de números de imigrantes que, porventura, estão requerendo com muito ahínco, né, que o órgão que controla, nesse sentido, a documentação possa aumentar o número de vagas. Então, a gente vem trabalhando conjuntamente para que a regularização, que é um aspecto fundamental para a garantia de direitos, siga ocorrendo. E também dizer, não, a cidade de São Paulo, por meio da Secretaria de Direitos Humanos, divulga dados de atendimento sobre imigrantes. Nossa secretaria tem um painel de dados disponíveis, públicos, para a população que queira saber quantos imigrantes estão sendo atendidos na nossa rede. Então, isso como forma complementar à informação sobre a população imigrante. Eu queria fazer aqui até um comentário para lançar, evidentemente, uma outra pergunta. Como seria bom se desde lá de quando os portugueses descobriram o Brasil, quando vieram os africanos, quando vieram os italianos, os espanhóis, que a gente sabe que a mão de obra de São Paulo praticamente nasceu com os italianos, com os espanhóis, com os alemães, com os próprios portugueses, com os próprios africanos, enfim, todos aqueles que vieram, como seria bom se tivessem, por exemplo, órgãos como esses. Porque uma coisa que eu quero que vocês comentem, William e Ana, é o ganho cultural de tudo isso, não é? É o que eles trazem também de benefício para a gente. A gente incorpora isso muito bem. São Paulo tem uma diversidade muito grande, cultural, muito relacionada a esses imigrantes, né, que vieram primeiro. Lamentavelmente, alguns vieram como refugiados por problemas sérios que a gente já falou aqui, mas o ganho cultural, ele tem de ser ressaltado, né, William? Com certeza, né? São Paulo é uma cidade interessante, né, assim, de se estudar do ponto de vista migratório, né? A gente não pode esquecer que, por exemplo, a hospedaria do migrante ficava em São Paulo, né? Então, desde muitos anos, desde a chegada dos italianos, a gente já tinha algumas estruturas, né, ainda que precárias e tal, ainda que questionáveis, mas de acolhimento, né, de imigrantes aqui na cidade. Então, é interessante como São Paulo, de fato, né, construído por migrantes e tem na sua constituição e na forma de ver o mundo, né, e na forma de trabalhar essa influência de tantos lugares, né? E aí a gente vai para feiras de migrantes, a gente pode pensar em como a culinária, né, de São Paulo ela é diversificada, como nós temos restaurantes de matrizes africanas, de matrizes árabes, feitas muitas vezes por próprios migrantes, né? Então são pessoas
que vieram desses lugares, que trazem temperos, que trazem esses sabores, né, desses lugares, e como isso influencia depois, né, a culinária local, né? Então, assim, de fato, né, assim, a influência que nós temos é muita. É só ver a forma de se vestir, os tecidos que são utilizados, né? Isso tudo nos mostra, né, como São Paulo foi construída, e ela é, né, permanentemente modificada, né, e transformada por esses imigrantes, por esses refugiados que chegam aqui. E Ana, o que o William está dizendo, São Paulo tem bairros inteiros que são de origem italiana, alemã, enfim, essa cultura é tão importante, né, Ana? Sim, Carlos e William, eu acho que esse é um ponto que no início, a entender essa interculturalidade é justamente entender que, além das múltiplas possibilidades, né, que todas as comunidades que conformam, né, que compõem uma sociedade, elas estão aí presentes, tanto na troca como naquilo que, né, faz também diferença, aquilo que também deixa uma marca específica. Eu acho que São Paulo tem um retrato muito particular nesse sentido, de também mostrar como as origens né, do Brasil, elas todas têm de alguma forma uma relação com esses fluxos migratórios. E também falando como a própria cidade ela está composta por essa multiplicidade de comunidades imigrantes, e sejam elas mais históricas, sejam mais contemporâneas. Então, certa medida, o que a gente tem aqui é realmente uma grande possibilidade de conhecer muitas São Paulos em uma mesma cidade. Perfeito, Ana. Eu tenho que parabenizar vocês pelo trabalho que vocês fazem, tanto o William quanto a Ana. Sem dúvida nenhuma, é um trabalho tão importante, não só para os imigrantes, mas para todos nós que vivemos, não é, numa sociedade que tem diversidade. Então é muito importante, tem de ser ressaltado esse trabalho. O assunto rende mais um programa, mas nosso tempo acabou, né? Agradeço demais a participação de Ana Leon Gonzalez, assessora da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, e de William Laureano, assistente sênior do Acnur, Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. Agradeço também a você que nos prestigiou. Se você quiser rever esse ou outro de nossos programas, acesse sampaulo.sp.leg.br. TV Câmara São Paulo. Até a próxima.